Professora, é comum ouvir dos grupos que defendem o regime militar a frase: durante a ditadura a escola era boa. Porém, sabemos que esse período deixou marcas profundas na educação. A senhora poderia falar sobre as heranças que a ditadura militar deixou para o ensino básico no Brasil? Quando Marisa nos pergunta, né, qual a herança que a ditadura deixou no ensino básico, a partir do que ela disse assim, quer dizer que há por parte de alguns grupos na sociedade a afirmativa de que durante a ditadura a escola era boa. Olha, durante a ditadura, como eu disse a vocês, a escola era censurada. Olha, uma escola censurada não tem pluralidade. Uma escola censurada só tem uma fala, né? No lugar que só tem uma fala, as pessoas pensam só de um jeito. Então, essa escola não era democrática, porque se uma escola democrática, né? Olha, se a gente fala que o princípio da Declaração Universal de Direitos Humanos é a convivência pacífica entre os povos, né? De várias ideologias, de várias nacionalidades, de várias origens, como é que a gente vai defender, né, a neutralidade? Olha, uma escola democrática, ela tem várias igrejas, várias etnias, várias línguas, várias, né? Então, é uma escola plural. O Brasil é um país que tem várias origens. Então, mas nem todo estudante indígena se sente bem aqui na UFPB. Já tivemos estudantes indígenas que deixaram de fazer um certo curso aqui porque era abordado pelos olhos, pelo jeito como se falava, de forma um assédio. E nem todo estudante indígena se sente à vontade para estar em certos cursos, né? Então, por isso que uma escola que pensa só de um jeito, ela não recebe todas. Ora, se a liberdade de pensamento é a coisa mais rica que tem no ser humano, porque ninguém controla a liberdade de pensamento, né? Ninguém controla. Eles podem regular, eles tentam regular, eles querem usar a educação como regulação, para regular o que você pensa, como você deve pensar, como eu quero que você pense. Olha, e uma universidade, o princípio da universidade é a liberdade de pensamento, opinião e abordagem. Então, sem liberdade, a universidade é melhor fechar, né? Então, o que diz a Constituição da gente? Que a liberdade é um princípio do Estado Democrático de Direito e que a liberdade envolve toda essa... Então, por isso que na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, diz lá que é direito do professor a liberdade de abordagem filosófica. Isso quer dizer o quê? Que o professor tem direito a ter sua abordagem e sua expressão filosófica. Ou seja, garante a pluralidade política. Ora, se a escola na ditadura era proibido o livro tal, professor tal não entrava, professor tal bota para fora, estudante para fora, não termina o curso, bota para fora. O professor Rubens Pinto Lira, eu estava pegando essa semana com ele as datas que ele foi botado para fora mais de uma vez na universidade. Então, quer dizer, por quê? Se censurava a expressão do pensamento crítico. Ora, uma escola que censura a expressão do pensamento crítico, ela pensa de uma cor só. Se ela pensa de uma cor só, né, ela não é uma escola democrática. Então, por isso que durante a ditadura não havia o conflito que estava nas ruas, ele era regulado para não acontecer dentro da sala de aula, né? Por isso que durante a fase da ditadura, essa escola não era boa, essa escola era censurada. Ela era proibida de pensar diferentemente, se as divergências eram proibidas de serem expressadas. Então, qual é o princípio da democracia? O conflito de ideias. Não é para a gente pensar tudo igual. Não é para você ser igual a mim e eu chegar a você. Mas é preciso que nossas ideias não precisem destruir uns aos outros. Que a gente possa dialogar sobre as nossas divergências. Ora, na hora que essa divergência não é possível, eu impeço o pensamento livre, eu impeço a crítica, eu impeço a produção do conhecimento. Então, uma escola censurada, ela não produz conhecimento. Ela produz um tipo de conhecimento homogêneo,
monólogo, ela faz um monólogo, mas ela não dialoga com as divergências. Por isso que, né, uma escola censurada ouvia quem estava a favor do golpe. Agora querem fazer a mesma coisa com a gente. Querem dizer, olha, se o princípio da democracia é a liberdade de pensamento, opinião né, de ideias, querem proibir a gente de pensar. E agora quer dizer, se você manifestar, você vai sofrer processos. Aí a semana passada me encontrei com a professora, agora ninguém pode mais falar de nada. Eu disse, professora, releia a sua carta constitucional, releia o artigo 5º da Constituição, professora, porque que eu saiba, ainda está em vigor a Carta Democrática, e que eu saiba, a Carta Democrática nos garante a liberdade de pensamento, de opinião e manifestação. E a LDB, que ainda está em vigor, que eu saiba, que o golpe de Estado não foi dado um tipo de golpe mais, né? Esse que eu saiba, a LDB ainda está em vigor. Então a LDB nos garante ainda. É preciso que nossos professores vão fazer agora um habeas corpus, é preciso que agora a gente faça um preventivo, um mandado de segurança preventivo para poder a gente dar aula. Então é melhor fechar a universidade, né? Então eu disse, professora, leia a sua Constituição, leia a LDB, que a senhora ainda tem direito. A senhora já está aceitando como se fosse alguma coisa já dada? O que o projeto de lei sem partido quer é tratar a palavra pluralismo por neutralidade. Qual o princípio da Constituição de 88? Pluralidade política, cultural, ideológica. Eles querem trocar a palavrinha pluralidade por neutralidade. Neutralidade quer dizer, de novo, a censura, de novo, o pensamento único. Ou seja, de novo, isso não é democracia. E que eu saiba, a gente ainda se encontra, entre aspas, no regime democrático. Por isso que a gente tem que... Agora, a democracia não é uma coisa dada, é conquistada. Então, nós temos que brigar para a gente ainda continuar no regime democrático. Porque se a gente não lutar para continuar no regime democrático e melhorar ele, a gente vai entrar, vai aperfeiçoar esses instrumentos de cerceamento. Né? Por isso que... Né? Então, a senhora fala, então, essas heranças, então, no ensino básico, o que vai acontecer? Não só no ensino básico, na universidade do ensino básico, professores que entram na onda do medo, nem entram na onda do... Eu tive um dia desse numa reunião com a do PRA, Ministério Público Federal, ela é a Procuradora Federal do Cidadão, e ela dizendo que o Ministério Público Federal fez uma nota técnica, encaminhou ao Ministro da Educação, encaminhou ao Parlamento, encaminhou ao Senado a nota técnica, dizendo que todos os projetos aí são inconstitucionais. Ou seja, o Ministério Federal se posicionou. O MEC fez uma nota também. A semana passada, nós, do Comitê Nacional de Educação e Direito, fizemos outra nota. Só que eu disse a eles, minha gente, uma coisa é a nota do Ministério Federal, só que o professor que está lá na ponta, lá na cidadezinha dele, no interior, esse professor está amedrontado. E esse professor, por medo, vai se silenciar de novo. O que vai acontecer? O ensino básico de novo vai ser amordaçado. Vai haver o quê? A censura, né? Isso é que é grave. Então foi o que eu disse a semana passada, justamente, é preciso que o Ministério Público Federal acione de imediato, né, governos estaduais, governos municipais, secretários estaduais de educação, para alertar e usar o CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, os sindicatos de professores, para alertar os professores. Se sofrer assédio moral, se sofrer ameaça, venha aqui o sindicato denunciar o que está acontecendo com você. O que não pode acontecer é o professor sofrer esses assédios individualmente e com medo se trancar e se fechar de novo. Então, por isso, gente, que se a ditadura cerceou os livros, cerceou os professores, tirou os reitores, tirou os diretores de centro, né, expulsou as pessoas que pensavam a divergência, então essa escola não era boa, essa escola ela pensava de um jeito só. Ora, se ela pensava de um jeito só, ela podia ter menos conflito, não quer dizer que ela era boa, ela podia ter menos conflito, porque as pessoas estavam caladas. Ora, escola para a gente ficar calado não dá certo, né? Então, né, essa escola, ela era silenciada. Tá bom, Marisa?